Na saída de bola, o Corinthians já executou um plano que eu achei até que eu ia ver mais vezes durante o jogo. Eu vou te contar isso e mais tudo que eu vi, vem comigo. Quando o juiz autorizou a saída de bola, o Corinthians tocou pra trás, circulou um pouco a bola pra dar uma espaçada no time do Grêmio e o Alex Santana resolveu infiltrar como elemento surpresa. Ele foi correndo pro último terço pra povoar um pouco mais a grande área e fazer o ataque do Corinthians mais perigoso. A bola acabou não chegando nele, mas foi uma boa tentativa do Corinthians. Eu achei que eu ia ver isso mais vezes durante o jogo. Mas na verdade eu vi isso acontecer mais uma vezinha só. Ele fez a mesma coisa, chegou dentro da área e dessa vez teve uma oportunidade perigosa, mas faltou cacuete de centroavante. E faltou mesmo, o movimento técnico que ele fez já foi meio esquisito, a bola pegou aqui atrás na cabeça, onde não era pra ter pegado, e o movimento final, a pescoçada, ele deu atrasada. A bola primeiro pegou na cabeça dele e depois ele fez o movimento pro cabeceio. Faltou muito cacuete de centroavante ali, mas foi uma chegada perigosa, isso é interessante. Os primeiros minutos de jogo foram mais do Grêmio. Você vai ver que depois isso vai mudar, mas os primeiros minutos de jogo, o Grêmio tava melhor sim. Eles estavam fazendo a saída de bola aqui pela direita, de várias formas diferentes. O João Pedro tentou atacar esse corredor com uma troca de passes, tentou uma saída um pouquinho mais direta por aquele lado do campo ainda, e em algumas oportunidades ele conseguiu uma virada importante por outro lado do campo, forçando toda a zaga do Corinthians a se reposicionar. Isso foi uma primeira experiência do Grêmio, vendo como que o jogo começou pra saber como que eles vão conseguir entrar nessa defesa. E aliás, foi lá no ataque pelo lado esquerdo mesmo onde eles conseguiram umas melhores chances. E foi com o Soteldo, no 1 contra 1 contra o Mateuzinho. Primeiro ele levou uma vantagem importante no lance e conseguiu atacar a linha de fundo, mas errou na hora da assistência. Ele tentou uma trivela ali pro Carbaggio, que tava infiltrando, mas ele pegou mal na bola. Ele até deu uma olhadinha pra trás, como se a bola tivesse desviado em algum morrinho, mas por esse outro ângulo dá pra ver que a bola foi lisa. Foi ele que errou a pesada nela mesmo. A especialidade do Soteldo é o 1 contra 1, ainda mais naquela parte do campo ali. Ele já é conhecido por levar muita vantagem nessa parte do terreno e dar muita assistência depois que ganha os duelos por ali. Eu acho que o maior perigo foi na saída dos escanteios. O Grêmio tinha uma situação perigosa quando saía no escanteio curto. Criavam 2 contra 2 naquela parte do campo e o Soteldo sempre estava enfrentando o Mateuzinho. Essa situação aqui é muito perigosa. Além do Soteldo ter um aproveitamento muito bom no 1 contra 1, podendo ganhar esse espaço nas costas do Mateuzinho, ainda é um espaço que o Reinaldo pode infiltrar para receber algum passe. E aí o Soteldo só precisa tirar o Mateuzinho da frente da bola, não precisa nem superar ele de fato. Nesse caso aqui, o lateral do Corinthians levou a melhor e conseguiu roubar a bola, mas a situação estava armada, é muito perigosa. O Grêmio seguia com o escanteio curto daquele lado e sempre criava uma situação de 2 contra 2 que, apesar de não ter saído nenhum gol, uma jogada extremamente perigosa por ali, é muito imprudente. Com certeza é uma coisa para ficar atento pro próximo jogo. Nesse caso, olha o espaço que o Cristaldo tem pra receber a bola e finalizar. Ele tem a angulação perfeita pra receber a bola e pegar pro gol, e olha a liberdade que ele tem. Nesse caso, o Corinthians deu muita sorte que o juiz fez o papel do zagueirão ali e o Cristaldo não ficou nada feliz com o lance. Com certeza, a maneira mais segura de marcar o Soteldo é ter sempre um na sobra. A especialidade dele é 1 contra 1. Quando o Soteldo pegar a bola pelo lado do campo, ele tem que partir pra cima da marcação e o adversário tem que cuidar de botar alguém na sobra. Igual aconteceu nesse lance, que o Mateuzinho pressionou ele na marcação e o Ramalho chegou pra ganhar absoluto. Um outro destaque ainda no primeiro tempo foi o Hugo Souza. No Flamengo ele ficou muito marcado por falha no jogo com os pés. Falha técnica e falha nas tomadas de decisão também. Agora, um pouco mais maduro, pelo menos nesse jogo ele mostrou um pouco de evolução nesse quesito. Frio, ele saiu bem a bola no lançamento aqui pela esquerda e depois ele mostrou que talvez esteja sendo incentivado a usar mais os pés. Hoje em dia, no futebol moderno, é muito importante ter um goleiro que saiba jogar bem com os pés pra ser um jogador a mais participando da saída de bola. Mas nesse lance aqui, ele deu um sustinho na torcida do Corinthians. Ele recebeu a bola numa situação que não estava 100% confortável e devolveu de primeira com a canhota. A canhota nem é a perna boa dele. O passe não saiu muito 100% e a torcida tomou um sustinho, olha só. Ai, o torcedor já subiu aquele som de que... Opa! Pois é, o lance continuou. A torcida do Corinthians começou com um frio grande na barriga e terminou o lance com raiva do Yuri Alberto, que ele fez isso daí, ó. Olha a reação da galera depois que ele fura. E o maior destaque dele no primeiro tempo foram 2 defesas seguidas que ele fez que, cara, pra falar a verdade, eu tenho uma opinião um pouco diferente das que eu ouvi. É o seguinte, me dá uma chance, vem cá comigo. Eu vou te explicar o meu critério. O critério que eu uso é o seguinte, eu vejo a finalização e imagino a finalização entrando no gol. Se o cara finaliza, eu imagino aquela bola entrando. Eu acharia normal, um gol normal? Beleza, então foi uma defesaça. Mas agora vem ver essa finalização aqui comigo. Olha só essa cobrança dessa falta. Imaginei esse chute direto pro gol, indo aonde ela foi e entrando. Cara, não dá pra imaginar essa bola entrando. Ia ser uma falha grotesca, mano. Beleza, eu entendo que tem jogador na frente da barreira que tá atrapalhando a visão do goleiro, eu entendo. Mas, cara, mesmo assim, se eu imaginar essa bola entrando, não me vem outra palavra na cabeça a não ser falha, é frango. E aí ele espalma pro meio da área e o Villasante, sem muito cacuete de centroavante também, não consegue reagir a tempo direito na finalização e chuta. Essa bola sim eu consigo imaginar entrando. É tranquilo de você ver ele espalmando pra dentro da área, o Villasante pegou o rebote e você pensa, é gol. E ele foi lá e meteu o mãozão e foi uma defesaça espetacular. Mas essa defesaça espetacular, a origem dela foi de uma parada que assim, seria
muito frango se ele toma um gol. E, cara, dava pra ele espalmar pra outro lugar que não fosse pro meio da área. Então a segunda defesaça espetacular que ele fez foi um problema que ele mesmo criou na primeira defesa. Mas como a segunda foi bonita, a galera bota tudo no mesmo barco e fala, meu Deus, 2 defesas espetaculares. Aí a opinião da maioria das pessoas que eu ouvi foi essa. Mas se essa segunda bola entra, a discussão ia ser, pô, a primeira ele espalmou pro meio da área, isso não pode, né? Eu não acho que foram 2 defesas espetaculares, não. Eu acho que a primeira ele falhou, a segunda foi sinistro, no fim das contas soma tudo e dá 0. Logo depois, na cobrança do escanteio, Bandeira demorou pra marcar o impedimento do jogador do Grêmio e os corintianos ficaram muito nervosos, todo mundo dando soco no ar, reclamando com Bandeira e com muita raiva. O juizão chamou a atenção do Hugo e falou, Hugo, calma. Mas dá pra entender por que eles ficaram um pouco mais nervosos do que o normal, porque mais pro início do jogo, o outro Bandeira lá no ataque do Corinthians não teve muita calma não. Quando o Garro deu o passe no Romero, o Bandeira levantou na mesma hora. E como todo mundo sabe, depois que surgiu o VAR, tem o protocolo de, cara, só levanta a bandeira se tiver certeza absoluta, se for um impedimento gritante. Se tiver mais ou menos uma dúvida, deixa a baixada, deixa o lance correr e depois a gente vê no VAR sem problema nenhum. Olha só como é que foi esse lance. Cara, isso aqui não é um impedimento gritante. Pra ser justo aqui no que eu tô falando, se eu fosse chutar se esse lance tá impedido ou não, eu confesso que eu falaria que eu acho que sim. Mas, cara, eu não tenho certeza, mano. Tem aquele tal daquele efeito paralaxe que às vezes confunde. O meu ponto não é se tava impedido ou se não tava. O meu ponto é, não é um lance com impedimento gritante pro Bandeira levantar ela na mesma hora. Depois disso, a zaga meio que se desligou do lance, o Yuri Alberto botou ela pra dentro. E não dá pra considerar que foi um gol anulado. Mas assim, o Bandeira não teve calma e depois o juiz pediu calma quando não tiveram calma com outro Bandeira. Deu pra entender? O primeiro tempo não foi muito brilhante e ficou nessa, 0-0. E aí, na virada do tempo, logo no início, num dos primeiros lances, aconteceu uma parada que ia ser a tônica do resto do jogo. O Grêmio roubou a bola, o Soteldo se livrou muito bem da marcação. Normal, ele levando vantagem no 1 contra 1, né? E depois que ele ficou absoluto no lance, ele encontrou a situação dos sonhos. Um contra-ataque com a bola completamente descoberta e a linha do adversário muito alta, no meio campo ainda. Os atacantes têm todo o campo pela frente e podem criar uma situação de 2 contra 1 lá na área, contra o goleiro. Mas aí o Soteldo fez isso aí, olha. Ele simplesmente esqueceu a bola. E foi o que aconteceu no resto do jogo todo. O Grêmio teve mais de uma oportunidade de contra-ataque e chance de finalização lá dentro da área e um aproveitamento incrível de 100%. Desperdiçou todos. E por que o Grêmio teve tanta chance assim? Porque o Ranieri resolveu fazer uma parada que foi meio feia de se ver. As imagens são um pouquinho fortes, pelo menos pra mim. Ele deu uma solada muito forte no joelho do Vilha Sante. Foi uma falta muito feia, muito violenta e inacreditável. O juiz ter deixado essa parada seguir. Olha a distância que o juiz tá desse lance pra ele deixar uma parada criminosa dessa seguir. Isso não existe, cara. E o juizão deixou o jogo seguir, esperou, mostrou um amarelo pro camisa 3 do Corinthians do nada, viu que tava se confundindo, mostrou um amarelo pro Ranieri, é uma coisa assim, absurda. É inacreditável o VAR ter que entrar em ação num lance desse, que o juiz tava a tão poucos metros de distância. Deve ter sido até um pouco constrangedor pra ele, porque na própria imagem do VAR, ele se vê ali de costas, muito perto, a parada acontecendo na frente dele. Eu vendo esse lance, cara, aqui de casa, na hora, eu dei meio que um pulinho assim, eu falei, ai meu Deus, eu sou da mesma opinião do Richarlison. Ai, misericórdia. E o maneiro é que enquanto ele tava vendo esse lance lá no VAR, vazou no áudio uma análise de algum terceiro dando a opinião dele sobre o lance. O jogador tá com o pé firme, se o Vilha Sante Pegou a bola primeiro, belo comentário. O juizão cancelou o amarelo, mostrou o vermelho, e o Ranieri, que antes de ser expulso chegou a argumentar alguma coisa ali com o Vilha Sante, fez algum sinal de negativo com a mão ali, com o dedo. Depois que foi expulso, ele foi lá e pediu desculpa pro Vilha Sante. O jogador do Grêmio vai se desculpar com o Vilha Sante. Um gesto muito legal do Ranieri, Mas né? te falar mesmo, com 1 a menos, o Corinthians continuou confiante e não abdicou do jogo, não. Foi pra dentro. Foi o quanto dava, né? Mas foi. Num lance, o Giovani foi liso ali pra cima do Jeromel e obrigou o zagueiro a apelar pra uma falta. Ele passou muito bem. O Jeromel primeiro tentou puxar ele pelo braço e deu uma pernadinha nele pra derrubar. Tomou o cartão amarelo. E nessa falta, o Garro até tentou um filhote de gol olímpico. O Corinthians tava confiante ainda. Num outro momento da partida, o Wesley enfrentou uns 3 jogadores do Grêmio, conseguiu ganhar muito território avançando com a bola, driblando, conduzindo. Quando a bola saiu pra escanteio, ele convocou a torcida, chamou todo mundo de volta pro jogo e a torcida atendeu ele. E
E aí começaram os desperdícios do Grêmio. De novo o Soteldo iniciando uma puxada de contra-ataque. E aqui, pra falar a verdade, minha dúvida é se o Nathan Fernandes errou a decisão ou se foi um erro técnico. Porque intuitivamente eu imagino o passe aqui embaixo, pro jogador que tem mais espaço. E a margem de erro do passe é muito maior, é tranquilo de acertar essa bola. Mas confesso que realmente achei que o zagueiro chegou fechando bem a linha de passe pra aquele lado ali. E ele resolveu dar a bola no outro jogador, mas aí já deu a bola muito atrás e aí foi o erro técnico mesmo. Em outra oportunidade foi um erro de decisão. O Grêmio com um a mais podia começar um contra-ataque um pouquinho mais estruturado em vez de mandar a bola pra frente desesperado. Aqui esse passe foi muito mais pro zagueiro do que pro Carbajo. E quando o Grêmio conseguiu chegar lá dentro, a finalização era muito fraca. Aí o Hugo defendeu, aproveitou pra fazer uma cerazinha, tá com 1 a menos, 30 minutos do segundo tempo, chamou atendimento pra dentro do campo. O Renato tava reclamando muito com a equipe nessa hora e a única coisa que conseguiu arrancar um sorrisinho da cara dele foi ele mesmo. Foi num lance que ele teve uma cara de pau tão grande de insistir no lateral pro Grêmio. Claramente a bola pegou no Nathan Fernandes por último ali na cara dele, na frente dele, que depois o Mateuzinho até olhou pra ele, riu, ele também não se aguentou, olhou pro Mateuzinho rindo também, os dois se abraçaram e ele virou pro Bandeira e falou: tá bom, foi mal. O Corinthians ainda dava uma chegadinha ou outra, considerando que tava com 1 a menos, foi maneiro de se ver, o time foi corajoso, foi valente. Chegou com perigo pela esquerda no cruzamento que o Vilhaçante conseguiu cortar e no finalzinho do jogo ainda deu tempo de marcar um gol. Pois é, o Giovani ganhou o Reinaldo no jogo de corpo como se fosse um adulto contra uma criança. Ele só encostou ombro a ombro com o Reinaldo e o Reinaldo caiu. O goleirão fechou o ângulo dele e ele conseguiu finalizar muito bem por cima e marcou um golaço. O impedimento milimétrico foi marcado e o placar continuou 0 a 0 pro jogo da volta. Moralmente, foi 1 a 0 Corinthians essa parada, mas futebol não tem essa, né? Uma coisa que eu acho que as duas equipes têm que ficar atentas pro próximo jogo é a questão do escanteio curto do Grêmio. Se o Reinaldo ou algum outro jogador continuar ocupando a marcação, ocupando a sobra, pra deixar o Soteldo no 1 contra 1 contra o Mateuzinho, ou então contra o outro lateral, quando o escanteio for do outro lado, cara, vai sair um gol originando de escanteio curto. É uma coisa pro Corinthians ficar atento e acertar pro jogo da volta. E se isso não for acertado, é uma coisa pro Grêmio explorar muito, com certeza. Vamos ver como é que vai ser.